Se você tem a sua Bíblia, você tem como acessar a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no capítulo 17 de João. Esse capítulo 17 de João é muito maravilhoso. E isto por quê? Porque registra a oração sacerdotal do próprio Senhor Jesus Cristo em nosso favor, o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. E ele intercede em favor da nossa vida, ele intercede em favor dos discípulos, em favor daqueles que estavam próximos dele, mas ele também intercede em favor daqueles que haveriam de vir e haveriam de crer no nome dele. E isto é maravilhoso. É interessante que nós ouvimos falar, e talvez você já tenha ouvido falar, que existem imagens que valem muito mais do que 1000 palavras. Já ouviu isso? Existem imagens, figuras que valem mais e que falam mais do que 1000 palavras. A imagem que nós podemos encontrar nesse texto aqui é exatamente uma imagem que fala por si mesma. É uma imagem em que nós podemos vislumbrar algo maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo orando por mim e orando por você, orando por sua casa, por sua família, orando por sua igreja. É Jesus Cristo orando pelos seus discípulos, é Jesus Cristo orando por aqueles que estariam vivendo com Ele, em comunhão com Ele, e aqueles que ainda haveriam de crer no seu nome. Então, nós que cremos, nós estamos incluídos nesta oração. E esta oração é muito mais do que palavras. Esta figura de Jesus Cristo intercedendo e orando em nosso favor, ela representa muito. E esta oração, quando nós estudamos aqui no capítulo 17 de João, particularmente a partir dos versículos 13, nós descobrimos algumas lições importantes nesta imagem, nesta figura. Nós descobrimos a plenitude da nossa alegria, que a plenitude da nossa alegria está no Senhor, e somente no Senhor. Eu sei que esse tem sido um tempo em que as pessoas estão tristes, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão ansiosas, não é isto? Nós temos vivido esse tempo, momento em que todos nós, isso não está acontecendo só com você não, está acontecendo com o pastor, está acontecendo com todas as pessoas. Eu tenho compartilhado com vários colegas pastores, e eu tenho atendido vários irmãos e orado com esses irmãos, e a gente tem trocado ideias, e nós já percebemos que nós estamos chegando a um momento que é como se fosse um limite, não é? No limite, porque inicialmente pensávamos que isso seria coisa de 1 mês, 2 meses e 3 meses, mas agora a gente tem uma outra visão e a gente às vezes fica assim, triste, a gente fica abatido, a gente fica desta forma. Temos que tomar cuidado, temos que ir superando o medo, temos que ir nos liberando e saindo aos poucos, né? Tomando todos os cuidados necessários para que a gente também não fique doente, com a saúde mental prejudicada. E isso é muito, muito sério. E esse é um dos problemas que tem acontecido nesse tempo agora. Mas quando nós olhamos para esta imagem, quando nós olhamos para esta figura de Jesus Cristo orando por nós, orando por mim, orando por você, nós descobrimos nesta imagem que a plenitude da nossa alegria está no Senhor. Está no Senhor. Versículo 13, esse texto da palavra de Deus, Jesus está dizendo: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Quando nós estamos na presença do Senhor,
quando o Senhor está conosco, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nos nossos negócios, né? Nos nossos desafios, aí, ainda que passemos por situações difíceis, nós sentimos, experimentamos a alegria que vem do Senhor, a plenitude desta alegria que está no Senhor. Em Filipenses, no capítulo 4, versículos 4 e 5, nós lemos a palavra do Senhor nos dizendo: alegrem-se somente no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Logo virá o Senhor. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós também precisamos buscar e procurar a alegria sempre no Senhor. Nós precisamos entender que só vamos vencer os momentos difíceis se nós estivermos firmes no Senhor. E aí sim nós vamos experimentar a plenitude desta alegria. Mas quando eu olho para esta imagem aqui do capítulo 17 de João, que é a imagem de Jesus Cristo orando por mim e orando por você, quando eu encontro e leio esta oração sacerdotal tão sublime, tão dócil, tão amorosa, tão cheia de misericórdia do Senhor, então eu percebo e aprendo e identifico aqui nesta oração, nesta imagem do Senhor orando por mim, orando por você, a certeza da nossa salvação, que está na verdade. E conhecereis a verdade vos libertará, diz o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade que nos salva, Ele é a verdade que nos liberta, Ele é a verdade que nos transforma, Ele é a verdade que regenera a nossa vida, Ele é aquele que tem todo o poder. E aí quando nós estamos com o Senhor, nós estamos ligados ao Senhor, nós percebemos e nós experimentamos e temos a certeza da salvação que está na verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Os versículos 14 e 15, nós lemos, e Jesus continua orando, dizendo assim: eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. E aí o Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra, a tua mensagem é a verdade. O que nós entendemos aqui, o que nós temos percebido aqui, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele está deixando bem claro que nós só podemos experimentar e ter a certeza da salvação se nós estivermos com o Senhor, se estivermos no Senhor. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês anda por aí como um leão, procurando alguém para devorar. A palavra de Deus, a palavra da verdade, ela nunca nos confunde. Ela nos traz certeza absoluta de que nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, o Senhor está conosco e nós estamos com o Senhor. Nesta oração sacerdotal, nós temos exatamente nesta imagem, nesta figura de Jesus Cristo orando pelos discípulos, orando por sua igreja, orando por mim e orando por você. Nós temos esta visão que a plenitude da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso contentamento, ela está relacionada ao Senhor, ela está no Senhor. Segundo lugar, nós descobrimos nesta figura que a certeza da nossa salvação pessoal,
da nossa salvação eterna está na verdade que transforma. Se o Filho vos libertar, nos diz a palavra de Deus, se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, salvos, perdoados, transformados e regenerados. Mas há uma terceira lição que nós identificamos nesta figura quando Jesus Cristo está orando por nós, quando Jesus Cristo está orando pelos seus discípulos, quando Jesus Cristo está orando por sua igreja. E como é que nós estamos precisando de oração nesse tempo? Como é que nós estamos precisando de salvação nesta ocasião que nós estamos vivendo? Nós temos orado e devemos orar uns pelos outros e devemos sustentar uns aos outros em oração e devemos permanecer unidos na palavra de Deus e unidos com a igreja de Cristo, orando e intercedendo uns pelos outros. Mas é maravilhoso quando nós sabemos que Jesus Cristo, nós tomamos conhecimento que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele orou por nós. E não somente orou, ele continua orando por nós. Porque a Bíblia nos diz que ele morreu por nós, ele ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quando você estiver triste, quando você estiver abatido, quando você estiver perturbado, angustiado, ansioso, quando você estiver diante de uma situação que você pensa que não tem mais solução, lembre-se e permita que esta mensagem venha para o seu coração e para a sua mente. Permita que isto aconteça. Lembre-se que Jesus Cristo, ele orou e ele continua orando por você, por mim, por cada um de nós. E isto é maravilhoso. Mas existe uma terceira lição que, quando nós identificamos esta figura, esta imagem de Jesus Cristo orando por nós, nós também descobrimos o brilho da nossa fé. E descobrimos que o brilho da nossa fé está na santificação. Quando nós estamos nos separando para o Senhor, quando estamos nos consagrando ao Senhor, quando estamos vivendo para o Senhor e quando entendemos que a nossa vida não tem nenhum sentido se não for o Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 16, o versículo 17, a palavra do Senhor, e Jesus continua nesta oração, e ele nos diz: assim como me enviastes ao mundo, disse o Senhor, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Unicamente isto, a nossa convicção de fé, nos faz vencer o inimigo, os obstáculos e as dificuldades. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o inimigo e ele fugirá de vocês. Quando eu e você estamos obedecendo a Deus, estamos ligados a Deus, estamos buscando ter uma vida de santificação na presença do Senhor, não é? Aquilo que nós estamos praticando, aquilo que nós estamos falando, a forma como nós estamos vivendo, é para a glória do Senhor, é para a glória de Deus. E aí nós passamos a experimentar este brilho da nossa fé. Nós falamos agora não somente com as palavras, nós falamos com a nossa própria vida, nós testemunhamos
com o nosso próprio viver. Nós testemunhamos e falamos daquilo que Cristo representa em nós e dentro de nós, exatamente através da forma como nós nos apresentamos. Não significa dizer que nós somos perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores, e pecadores que precisam cada dia mais se arrepender dos seus pecados. Aí você pode falar, pastor, então qual a diferença entre a sua vida e a minha vida? Pode ser que a grande diferença é que existem pecadores salvos. Preste atenção. Existem pecadores salvos e existem pecadores perdidos. Os pecadores salvos já reconheceram Jesus como Salvador. Tem Jesus Cristo no coração. Tem um compromisso com Deus. Tem um compromisso com a palavra de Deus, com a igreja de Cristo. Pecador perdido não quer saber de Deus. Não quer saber de nada. O negócio dele é outro. Ele é um pecador perdido, mas todos nós somos pecadores. Eu tenho às vezes escutado pessoas dizendo assim, não vou na igreja não, porque lá tem pecadores como eu. É claro que tem pecadores, porque todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Que não há um justo sequer. Então, isso é verdade. Mas quando eu me aproximo de Deus, eu busco a presença de Deus, eu começo a trilhar o caminho da santificação, da pureza. E isto faz com que a minha fé se torne uma fé autenticamente verdadeira. Uma fé que vai servir de farol. Uma fé que vai iluminar outras pessoas, porque vão perceber que há algo diferente no meu viver. A oração sacerdotal, e aí eu quero encerrar, esta oração de Jesus foi proferida, na verdade, após a última ceia, antes da agonia experimentada pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá no Getsêmani. Trata-se de uma intercessão, não somente pela vida dos discípulos que estavam ali próximos dele, mas também por todos que futuramente, e aí inclui eu e inclui você, que futuramente viessem a crer em seu nome. Alguém já disse que esta oração sacerdotal, ela revela 3 S's da vida cristã. E quais são? O primeiro S, o S de santificação. O segundo S, o S de satisfação. E o terceiro S, o S de salvação. Quando você pertence ao Senhor, você quer ter uma vida santificada. Quando você é do Senhor, você experimenta satisfação, alegria no seu viver. E quando você é do Senhor, você tem certeza da salvação. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, eu peço a tua bênção para a vida de cada pessoa que está nos acompanhando agora. E peço que o Senhor realize a tua obra em nossas vidas, para que possamos cada dia mais viver na tua presença e de acordo com a tua vontade, porque nós oramos no nome de Jesus Cristo.